Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos, aqueles que vão assistir a 17ª aula do curso básico do Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe é o tema de hoje, tá certo? Então a gente sempre, quando começa os estudos, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a todas as equipes que aqui se encontram, que estão conosco para mais este estudo desta noite. E hoje vamos iniciarmos com a oração ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o tema desta noite. Honrai vosso pai e vossa mãe. A doutrina espírita nos ensina que não é por acaso que estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos. A cada reencarnação temos a oportunidade de evoluir, Então essa aqui, quando nós reencarnamos, essa oportunidade maravilhosa. Dizem que tem milhões e milhões de espíritos esperando, a sua vez para reencarnar. Então nós que estamos aqui nesse momento, é um momento muito complicado, Mas nós estamos em novembro, na data assim, já passando um bom tempo, uns 6, 7 meses do que estourou de Covid, dessa doença. Mas nós acabamos vindo para essa época, estamos aqui, para passar os nossos desafios, para passar por tudo isso que foi programado, e que a gente aceitou vir nesta época para passar também. Então a reencarnação é muito importante. E para ter a reencarnação precisamos do pai e de uma mãe, Então vamos lá. A reencarnação ocorre no seio familiar, dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar. Reencarnamos em famílias mais ou menos estruturadas. Existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebe todo o apoio e carinho. Outros em famílias com problemas, onde os pais estão sempre em choques entre si e com os filhos. E outros que no extremo reencarnam na orfandade, São os órfãos, dependendo do apoio de outros. Tudo de acordo com quais situações o espírito deve encontrar para auxiliá-lo em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos uns com os outros. Então, no seio familiar, nós devemos uns com os outros, uns para com os outros, Eu devo algo para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, meus primos. Naquele seio familiar nós devemos algo. Nós fizemos algo, eles também nos fizeram, e nós vamos tentar nos melhorarmos, aceitarmos, respeitarmos, Que é muito difícil, mas a gente está tentando. No Decálogo está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec nos ensina que isto é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo. E os nossos familiares são os próximos mais próximos, Na família, o espírito aprende a exercitar o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Como podemos amar ao próximo se não amamos nosso pai e nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão e a tolerância para com eles, como podemos fazer isso para os outros? A palavra honrar implica num dever ainda maior, a piedade filial. Deus quis mostrar que, além de amá-los, devemos também o respeito, a submissão e a condescendência, assisti-los em suas necessidades. Devemos lembrar os cuidados que recebemos de nossos pais durante nossa infância e ter o mesmo cuidado com eles durante a velhice. Devemos isso também àqueles que se encontram no lugar de pai e de mãe, pois o mérito deste é ainda maior.
Deus pune de uma forma rigorosa a violação deste mandamento. Infeliz é aquele que se esquece de tudo que recebeu das privações, que outros passaram para sustentá-lo. O ingrato será punido pela ingratidão e pelo abandono, às vezes desde a vida presente. Existem pais que não cumprem seus deveres, isso é correto. Não apoiam, não dão atenção aos filhos, mas não cabe aos filhos reprová-los, pois nasceram nesta família porque provavelmente mereciam que assim o fosse. A caridade nos estabelece que devemos pagar o mal com o bem. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias, esquecer e perdoar as ofensas, e mesmo amar os inimigos, essa obrigação é ainda maior quando nos referimos aos nossos pais. Porque muitas vezes eu conheço muitos casos que os filhos não se davam com o pai ou com a mãe. Tinham sempre aquela briga, aquela discussão. São inimigos do passado, que vieram se acertar, né? É muito fácil quando nós estamos lá do outro lado, que a gente vai fazer e acontecer. Quando nós passamos para cá, que é tudo esquecido, há sempre algo que está lá dentro da gente que ainda falta se ajustar, né? Então vai passar aquela vida com aquela mãe até a entendê-la e respeitá-la e amá-la, né? Então a gente passa por isso porque é necessário, entenderam? É necessário. Então vamos lá. Sabemos que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho, gente. Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da criança. E se ela mostrar que tem algum destes vícios, os pais têm o dever de não deixar que eles se desenvolvam. Devem fazer todos os esforços. Muitas vezes não tem êxito, mas se foi feito todo o esforço possível, Deus lhe dará consolação de que numa próxima existência essa tarefa se concluirá, né? Aí muitas vezes a gente não consegue concluir nessa vida, não é verdade? Deus não faz as provas superiores às forças daquele que pede. Então, os pais têm toda a condição de terem sucesso nessa tarefa, fazendo tudo o possível pelo adiantamento moral de seus filhos. Poderão ficar de consciência tranquila, né? O que eles vão fazer depois já é o livre-arbítrio deles, né? Então, até uma certa idade a gente vai educá-los. E o que vem depois já é uma coisa deles. Então nós vamos falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que também abrange, né? Dentro do seio familiar. Os pais não criam o espírito para seu filho. O espírito já existia antes da formação do corpo. O que os pais fazem é fornecer um invólucro corpóreo e deve ajudar no seu progresso intelectual e moral. Mas os laços de sangue não são necessariamente os laços entre os espíritos. Então, por isso que essas discussões, por isso que essas brigas, né, entre os pais, quando os filhos têm uma certa idade, começa a querer morar sozinho, não suporta mais o pai nem a mãe, não suporta o ser espiritual de vidas passadas. É simples assim, tá? Numa família, geralmente temos espíritos que são simpáticos entre si, graças a Deus, né? Mas pode ocorrer que sejam totalmente estranhos aos outros, às vezes separados por antipatias, e a reencarnação deles numa mesma família serve como uma prova. Então, são provações que estamos passando, né? Os verdadeiros laços entre os espíritos não são os da consanguinidade, e sim os de simpatia, de comunhão de pensamentos. Esses laços verdadeiros unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Por isso, podemos ter dois irmãos que se antipatizam completamente, enquanto dois estranhos que sentem uma simpatia grande entre si. Então, temos as famílias pelos laços de sangue, que podem ser frágeis, extinguem-se com o tempo, às vezes desde a vida presente, e temos as famílias pelos laços espirituais, que são duráveis e continuam no mundo dos espíritos.
Essa bibliografia foi tirada do Evangelho segundo o Espírito, capítulo 16, no capítulo 14, de Allan Kardec, tá certo? Então, o que fala aqui dos laços corporais, né? Dos parentesco corporal ou parentesco espiritual? Porque nós formamos uma família. Nós viemos de encarnações que formamos uma família espiritual. E muitas vezes nós não vamos estar com essa família espiritual. Muitas vezes nós vamos estar com a família de parentesco mesmo, de consanguíneo só. Não é uma família de parentesco espiritual. E vamos estar sentindo saudade daquela família do parentesco espiritual. Por quê? Porque as famílias sempre nós vamos sentir algo que essa família não está bem para mim, que eu só discuto, e quantos não se afastam dos pais, das mães, dos pais, por causa disso, não conseguem se perdoarem, não conseguiram se aceitar. E é muito difícil, né? E muitas vezes está distante, até que tem um bom relacionamento, mas não pode estar junto. E nós, em união de espíritos, nós vamos ter que estar juntos. Então, nós vamos ter que saber lidar com um com o outro. Sempre. Não é de agora, não é de hoje, é de milhões e milhões de anos que a gente está, né? Assim, nessa ida e vinda, que daqui a pouco a gente vai para um lugar que não vai ter nem volta mais, né? Então, é por aí mesmo. Então, que a gente consiga nos mantermos equilibrados, consigamos aceitar diversas coisas, porque a gente sempre diz aquele velho ditado, aceita que dói menos, não é verdade? Por quê? Porque a gente aceitando, a gente tem que ter a compreensão disso, mas a gente aceitando já é meio caminho andado. Que a gente não coloca barreiras para aquelas coisas não fluírem, né, para outra pessoa. E que a outra pessoa vai achar o bom caminho dela. Então é mais ou menos isso, né, da aula de hoje, e que vocês possam ter, né, compreendido melhor sobre tudo que eu disse hoje. Qualquer coisa vocês deixam comentários, né, nos comentários, para a gente depois discutir sobre isso, tá bom? Sobre o estudo. Então nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade, a todas as equipes que aqui se encontram, em agradecimento de luz, de paz, de reconforto, de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus está encerrado e nós vamos passar para a 18ª aula, que é o encerramento do primeiro curso básico. Até a 18ª aula, que ela é um pouco comprida, mas vamos ver se eu consigo fazê-la também, né? Ou em 2 vezes, para não ficar tão longo, né? Igual essa foi curtinha, mais ou menos 14 minutos, a gente já está encerrando, você entendeu? E a gente fica muito feliz, esperando que vocês tenham esse aprendizado maravilhoso. Que a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Eu não fiz sozinha esses estudos, né? Tem a ajuda da apostila, tem a ajuda do meu mentor, né? E alguns conhecimentos que a gente tem, não é verdade? De algumas experiências. Mas nem todas as experiências são iguais, né? Então a gente tira mais ou menos o proveito de cada um, né? Então fica na paz de Deus. Está encerrada aqui a 17ª. Que assim seja. Graças a Deus.